Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos finalizar essas sequências de aula de atletismo. Já expliquei tudo que tem relacionado a atletismo, eu já falei aqui para vocês. E hoje nós iremos entrar na nossa última aulinha, que é Atletismo Prática Corporal de Saúde. A aula está organizada dessa seguinte forma: o conceito de atletismo. Aí vou falar as unidades temáticas da educação física, atletismo para todas as idades, vou falar sobre as capacidades físicas, princípios do treinamento esportivo, são vários, mas eu selecionei apenas dois, que é no caso, princípio do volume versus a intensidade e o princípio da continuidade. Sexto, eu vou falar das adaptações crônicas, benefícios do atletismo e oito, eu trouxe uma questão aqui para nós resolvermos juntinhos. Então, atletismo. O atletismo, como qualquer outra modalidade física, traz uma série de benefícios à saúde. O praticante exercita quase todos os músculos do corpo, ganha qualidade de vida e manutenção ou recuperação da própria saúde. Pronto, não é nem o conceito de atletismo, eu falo aqui a importância do atletismo para a saúde do indivíduo. Aí eu posso falar de forma mais ampla. Não só o atletismo, eu posso falar de qualquer modalidade esportiva ou qualquer uma daquelas unidades temáticas que, se o indivíduo ele praticar, ele vai ter benefícios para a sua saúde. Ele vai melhorar a sua saúde. E também ele pode recuperar algo que ele tenha perdido, caso ele tenha a prática de atividades físicas, de exercícios físicos, qualquer que seja. Então, as unidades temáticas da educação física, só para deixar mais claro o que eu acabei de falar para vocês. A educação física, ela se divide em 6 unidades temáticas na atualidade, que são essas: esportes, lutas, danças, práticas de aventura, ginástica, jogos. Isso é a composição da educação física. O atletismo está dentro de onde? Está dentro dos esportes. Olha aqui, ó, atletismo está dentro dos esportes. Se nós formos classificar qual tipo de esporte o atletismo é, vocês já sabem, é um esporte de marca, que vence aquele que chegar primeiro, vence aquele que lançar mais distante, aquele que saltar mais distante. Mas o tema da nossa aula hoje aqui, eu falo de atletismo como prática corporal de saúde. Então, a gente não pode pegar esse conceito de esporte apenas como competição. Eu posso pegar esse conceito de atletismo, de esporte, que nem sempre vai ser esporte, mas pode ser algo lúdico, algo prazeroso, uma atividade física, um exercício físico que o indivíduo pratica ali em busca de saúde. Conseguiram compreender? Vamos seguindo. Atletismo para todas as idades. Não só o atletismo, tá, galera? Qualquer movimento corporal de qualquer modalidade esportiva, dentro daquelas unidades temáticas também, se eu participo de uma luta, de uma dança, de uma ginástica, se eu pratico alguma prática de aventura, aquilo ali é para qualquer idade. Claro, existem adaptações. O que uma criança faz não é o que um adolescente vai fazer. A intensidade, o volume na qual um adolescente pratica alguma coisa não é a mesma do adulto. A do adulto não é para o idoso. Eu vou falar daqui a pouco de 2 princípios do treinamento esportivo para vocês, mas existe algo que a gente deve respeitar, que é o princípio da individualidade. Mesmo para membros, para indivíduos que estejam dentro da categoria de idoso aqui, por exemplo, eu não posso colocar uma coisinha para fulano fazer sendo igual para seu João, por exemplo. Não pode. Eu tenho que respeitar esse princípio da individualidade. Então, tudo tem que ser adaptado. Mas o atletismo ele é para todas as idades.
capacidades físicas, tá. Aí eu falei para vocês que o atletismo, quando ele praticado, que é o tema da nossa aula aqui, atletismo, quando ele é praticado de forma regular, ele vai trazer uma série de benefícios para o indivíduo, para a criança, para o adulto, para o adolescente, para o idoso. Aí o indivíduo ele vai trabalhar essas capacidades físicas aqui, ó. Nós já estudamos as capacidades físicas. Quais são as capacidades físicas? Força, velocidade, resistência, agilidade, flexibilidade, equilíbrio, ritmo, coordenação motora. Esses atributos físicos aqui, ó, se nós formos conceituar, são aqueles atributos físicos que são treináveis pelo indivíduo. O que isso significa? Que se o indivíduo treinar, repetir, tiver uma certa regularidade, ele vai melhorar essas suas capacidades físicas. E essa é uma das intencionalidades da educação física. É fazer com que o indivíduo ele tenha a prática regular de exercícios físicos. Aí, em relação aos princípios do treinamento esportivo, trouxe aqui para vocês, ó, volume versus intensidade. Mais uma vez eu vou voltar para a criança, adolescente, adulto e idoso, para aquelas faixas etárias. Que eu falei para vocês que existe o princípio da individualidade, existe o princípio do volume versus intensidade, o princípio da especificidade do esporte. Mas aí, quando eu vou falar de faixas etárias, eu tenho que sempre trabalhar isso aqui, ó. Se eu baixo o volume, eu aumento a intensidade. Se eu baixo a intensidade, eu aumento o volume. Professor, seja mais claro. Vamos lá. O indivíduo ele vai praticar o atletismo aqui. Uma corrida, por exemplo, um treino de corrida. Ele vai executar um treino de corrida de 40 minutos. 40 minutos a uma velocidade ali mais ou menos de 10 km por hora. Ele vai correr 6 km nesse tempo. Ele está tendo um bom volume de treino e uma intensidade baixa. Isso se nós formos levar em consideração a faixa etária. Vou até colocar a faixa etária para ficar mais claro. Um adulto de 25 anos. Ele faz um treino de 40 minutos, ele percorre ali uma distância de quase 7 km nesse tempo. Aí se nós formos pensar, professor, e quando aumenta a intensidade e baixa o volume, o que acontece? Vamos imaginar que esse mesmo indivíduo de 25 anos, ele vai deixar de lado o tempo, um pouquinho, e ele vai ter que fazer esses mesmos 7 quilômetros em 25 minutos, por exemplo. O que aconteceu aí, ó? Ele aumentou a intensidade do seu treino. E ele deve baixar o volume, que antes era de 7, vamos baixar esse volume para 5. Certo? Então, se eu mexo numa coisa, eu tenho que se eu aumento um lado, eu tenho que baixar o outro. Eu fiz um treino de 7 km em 40 minutos. Então, eu vou fazer um treino de 3 num tempo menor, mas numa intensidade bem maior, que eu baixei o volume, mas eu tenho que fazer num ritmo mais forte. Então, é isso que deve ser alterado quando eu falo aqui do princípio do volume versus a intensidade. Princípio da continuidade. Esse aqui é o que mais tem a ver com a nossa aula. Este é um princípio que rege que a atividade física deve ser realizada continuamente, sem interrupções, pois a interrupção de qualquer tipo de atividade leva o organismo ao retorno da situação inicial. Vamos circular aqui algumas expressões. A atividade física, quando ela é praticada de forma contínua, já deixa de ser uma atividade física por si só. Já começa a ser um exercício físico. Professor, o que é atividade física? Tá. Atividade física é qualquer movimento corporal que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Tá, professor. Então, o indivíduo, eu estou aqui dando aula para vocês. Eu estou gesticulando, eu estou me movimentando. Eu estou tendo gasto calórico maior do que os níveis de repouso?
adutor. Isso é atividade física? É. Não é? Diferencia-se de exercício físico quando? Exercício físico já é algo planejado, já é algo estruturado, algo repetitivo, que visa a melhoria de quê? Daqueles componentes da aptidão física, daquelas capacidades físicas que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Então, é isso que diferencia. Professor, eu ajudo muito meus pais nas atividades domésticas em casa, passando pano, varrendo, ajudando a carregar uma coisa de um lugar para o outro. Isso é atividade física? É. Não está tendo um gasto maior do que os níveis de repouso? Está. Em algumas literaturas vocês podem encontrar, e é escrito assim, olha, exercício físico estruturado, atividade física estruturada e atividade física não estruturada. A estruturada é igual a exercício físico. A não estruturada é igual a essa que eu estou falando aqui para vocês, atividade física seca. Aí o que, que acontece aqui? Ó? No princípio da continuidade, a atividade física acontecendo de forma contínua transformou-se em exercício físico. E se eu não tiver essa continuidade, se eu de repente ali interromper meus treinamentos, o que, que acontece? O indivíduo ele volta para a situação inicial. Ele perde tudo aquilo que ele já ganhou. Aí já entra até um princípio também aqui, ó, que é o princípio da reversibilidade. Tudo aquilo que ele já ganhou, ele perde, quando o corpo dele não está tendo estímulo. Adaptações crônicas. São mudanças morfofuncionais que ocorrem nos sistemas fisiológicos a longo prazo, sendo dependente da somatória de todas as adaptações agudas e subagudas ao longo de um período de semanas, meses ou anos. Já dei uma aula para vocês que eu falei de treinamento esportivo. Aí existe o microciclo, que são semanas, o mesociclo, que são meses, o macrociclo, que dura às vezes um ano. Isso aqui, quando ela acontece de forma contínua, eu vou sofrer essas adaptações crônicas. Vai existir aqueles benefícios no corpo do indivíduo. Tá aqui, ó, adaptações agudas que eu estou falando para vocês. É aquilo que eu já falei para vocês quando eu falei de sistema cardiorrespiratório. O coração, ele precisar bater menos para oxigenar todas as células do meu corpo. Eu ter um coração mais forte. E chama-se aqui, ó, homeostase. É o corpo se adaptar ao treinamento esportivo, ao esforço. Benefícios do atletismo. Aí existem vários tipos de benefícios, né? Entre eles são envolvidos o físico, o mental e o social. Os benefícios físicos. É impossível encobrir ou ignorar os benefícios do atletismo para o físico de modo geral do indivíduo, pois através do treino e da participação em atividades atléticas, o indivíduo está exercitando quase todos os músculos do corpo e de maneira proveitosa e prazerosa. Aí aqui eu aproveito para circular aqui, ó, proveitosa e prazerosa. Aí mais uma vez eu vou voltar naquela questão do papel da educação física escolar. Dentro de todas aquelas unidades temáticas que nós, professores, ofertamos para vocês, não é possível que vocês não encontrem uma que vocês gostem e que levem como prática para a vida adulta de vocês. Porque nós sabemos que para que tenha continuidade, deve ser o quê? Prazerosa. A educação física ela não visa competitividade exagerada. Ela visa formar no indivíduo, dar a ele conhecimentos para que ele tenha cuidado com a sua saúde. Então, nós sabemos que para que tenha continuidade, essa atividade ela tem que ser o quê? Prazerosa. Aí eu trouxe uma imagem aí, ó, de uma senhorinha de 103 anos de idade, praticando o quê? O atletismo. Eu volto para aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. O atletismo ele é para qualquer idade. Ela é recordista mundial nos 100 metros rasos. Qual é o tempo dela, professor? 46 segundos. Que tempo!
Maravilhoso esse tempo. Nada, professor. O tempo de um Usain Bolt aí, o recorde mundial é 9 segundos. Mas aqui eu estou levando em consideração a faixa etária, as características físicas do indivíduo. O Usain Bolt é um atleta olímpico. O Usain Bolt é novo, é homem, totalmente diferente. Eu estaria desrespeitando a individualidade se eu não levasse em consideração o que aqui? A idade dessa senhorinha. Conseguiram compreender? Então, o atletismo ele é para qualquer idade. Isso aqui é um tempasso, 46 segundos. Ela praticamente voou na pista de atletismo. Benefícios psicológicos. A prática de exercícios regulares, além dos benefícios fisiológicos, esses que eu elenquei ainda há pouco para vocês, acarreta benefícios psicológicos, tais como melhor sensação de bem-estar, humor, autoestima, assim como a redução da ansiedade, tensão e depressão. Muito fala-se hoje de ansiedade, de depressão. A primeira coisa que eu falo para uma pessoa que está entrando no quadro, eu estou ansioso, eu digo, meu amigo, vai fazer uma caminhada. Bora fazer uma atividade física, um exercício físico. Porque após a atividade física, após essa prática, nós recebemos ali doses cavalares de hormônios que dá essa sensação de bem-estar. Você se sente mais leve. Eu posso até não ser bonito, mas eu me sinto bonito quando eu termino de fazer uma atividade física. Acontece. É isso que acontece. Então, é um remédio para qualquer problema psicológico é a prática de exercícios físicos. Ajuda a ter o quê? Foco, determinação, aprender a lidar com os fracassos. Na prática de atividades físicas, de atletismo, por exemplo, nem sempre o indivíduo ali ele vai ganhar, ele vai vencer. Nem sempre ele vai estar bem para treinar. Você vai sair com uma planilha de treino. Hoje eu vou fazer um treino de 5 quilômetros, por exemplo. E você não vai conseguir por conta do cansaço, por conta de alguns problemas. Você vai perder nesse dia para a sua planilha. Mas você vai estar se movimentando. E depois vai vir a recompensa. Isso eu tenho certeza. Benefícios sociais. Inevitavelmente o indivíduo fará amigos, seja por uma temporada, em outra cidade ou até mesmo para a vida toda. E são esses amigos que estarão com ele nos momentos difíceis, durante os treinamentos ou até mesmo nas festas após as vitórias. Tá aqui, eu coloquei uma imagem minha de um projeto que eu realizei ano passado. Um projeto meu. Eu tinha um projeto de correr uma maratona, 42 quilômetros. Pensei tudo direitinho. Comuniquei essa galera aqui, ó, os meus amigos aqui, e o que acontecia? Eles treinavam comigo, estavam comigo nos treinos, porque as séries de treinamentos são extenuantes. Então eu tinha esse vínculo social. Tinha a galera que levava minha água, tinha a galera no carro tirando foto, tinha quem levava uma banana, um carbogel para eu comer. Então assim funcionava. Então a gente acabava o quê? Tendo saúde, que estava todo mundo ali treinando, e socializando, fazendo amigos. Isso é bem legal nas práticas esportivas. Ajuda aqui, ó, na cooperação, trabalho em equipe. Aí eu trouxe aqui uma questãozinha para nós resolvermos rapidinho. Uma questão do Enem, tá? A educação física ensinada a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange a oportunização de vivências das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção no que tange ao controle sobre o próprio esforço, e do direito ao repouso, ao lazer, à iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativa às práticas corporais comunitárias. A iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para as suas próprias práticas corporais. A intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e de lazer. Então, circulei aqui algumas palavrinhas. Oportunização de vivência. É você vivenciar. Corporais comunitárias. É você estar ali socializando com as suas práticas corporais. Então, segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer
e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para ampliar a interação social. Letra A, já está bem aí. Atingir padrões de beleza, a educação física não visa isso. Obter resultados de alta performance também não visa formar atletas. Reproduzir movimentos pré-determinados, não, nunca mecanizar. Alcançar maior produtividade no trabalho, também não está relacionado a isso. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aulinha. Vamos para cima, hein?